Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula e dessa vez vamos falar sobre musculação e o idoso. Será que a musculação é a melhor atividade para o idoso? Mas antes, aquele recado muito importante para você apertar esse botão vermelhinho aqui e se inscrever no canal e compartilhar, porque assim eu vou ficar motivado e vou entregar mais e mais aulas gratuitas para que a gente consiga sempre estar crescendo juntamente. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho agora sobre envelhecimento, musculação. Eu vou lembrar primeiramente o conceito básico aqui de fibra muscular, porque isso é importante para essa aula. Classicamente, pela fisiologia do exercício, você vai encontrar dois tipos de fibra, uma subdivisão. A fibra de contração lenta, que é uma fibra que tem mais mitocôndrias, uma fibra mais inervada, mais vascularizada, que tem mais hemoglobina e tem um perfil muito mais oxidativo, uma fibra de resistência, que a gente vai utilizar predominantemente em atividades aeróbias contínuas, uma corrida, uma pedalada. E temos as fibras de contração rápida. A fibra de contração rápida ela vai ter um pouquinho menos de hemoglobina, menos mitocôndria, ela é um pouco menos inervada, só que ela tem maior capacidade de produzir força e potência. E por que isso é importante? À medida que a gente envelhece, a gente perde muita fibra muscular. Só que a principal fibra que a gente perde é a fibra de contração rápida. Tanto é que muitos autores chamam de perda seletiva de fibra. Nesse caso, o idoso ele é muito propenso a perder a fibra de contração rápida. Então, aquela capacidade que ele tinha de produzir mais força, produzir potência, ele começa a perder, fazer movimentos rápidos. Isso gera uma repercussão nas tarefas básicas do dia a dia e até pode aumentar a vulnerabilidade para quedas. E a massa muscular hoje é um tecido metabolicamente muito ativo que tem uma função endócrina, uma função secretora. Ela pode expressar peptídeos chamados de miocinas, que podem ter efeitos pleiotrópicos, efeito anti-inflamatório, impactar o metabolismo da glicose, metabolismo lipídico, entre outras funções. Mas se o teu idoso ele perde muita massa muscular, ele aumenta também a vulnerabilidade para uma doença metabólica, que é o diabetes mellitus tipo 2. Lembra que a massa muscular é um tecido caro, um tecido metabolicamente ativo, que utiliza bastante a molécula de glicose. E se ele perde muita massa muscular, isso pode se impactar no metabolismo da glicose. E tem outras doenças que estão associadas com a massa muscular. Dinapenia, a sarcopenia, síndrome de fragilidade, osteopenia e até osteoporose. Até porque tem uma correlação entre massa muscular e massa óssea, a densidade mineral óssea. Normalmente, quanto menos massa muscular, menos densidade mineral óssea. É uma correlação positiva entre esses tecidos. Nessa figura aqui, a gente consegue visualizar a diferença morfológica entre um adulto jovem e um idoso. Então, vamos analisar aqui com calma. Primeiro dado que chama atenção, fato aqui, é a espessura de gordura subcutânea. Eu estou até riscando. Para mim isso aqui está cinza, tá? Não sei se para vocês essa é a cor cinza. Um branco meio cinza, né? Mas tá aqui, eu estou riscando. É a gordura subcutânea. E quando a gente compara com o idoso, ele tem uma quantidade superior de gordura subcutânea. Isso é fisiológico, é uma tendência. A gente envelhece, ganha mais gordura subcutânea, até mais gordura visceral. E quando a gente analisa aqui a massa muscular, olha aí. O jovem, o adulto jovem tem mais massa muscular, o idoso ele tem menos massa muscular. Temos de espessura mesmo, mas também qualidade. Até porque essa massa muscular do idoso ela tem mais infiltração de gordura intramuscular. Então tem uma diferença. É uma, digamos assim, fazer analogia com aquela carne mais macia, aquele filé mais macio, porque tem mais gordura. Ai, que delícia! O idoso ele vai perdendo qualidade muscular, e a molécula de gordura vai lá e começa a se infiltrar. Então ele também perde função. E outro tecido não menos importante aqui é a massa óssea. Quando a gente compara, o idoso tem menos massa óssea do que o adulto jovem. Por isso que eu falei, hoje a massa muscular ela tem essa função endócrina, bem como o tecido ósseo, a massa óssea. Nessa figura aqui a gente vai perceber que existe uma correlação inversa, importante, entre a idade que está aqui ó, no eixo X, no horizontal, e no eixo Y nós temos o número total de fibras.
Ou seja, quanto mais idade, menor a quantidade ou número total de fibras musculares. Isso acontece em decorrência do envelhecimento da senescência celular. O idoso ele vai perdendo muita massa muscular, a gente chama também de hipotrofia muscular quando ele vai reduzindo o volume, e a gente chama também de perda seletiva de fibra, que eu já disse. A principal fibra que ele perde é a fibra de contração rápida. E aí que vem o grande pulo do gato. Por quê? Se ele perde muita fibra de contração rápida, eu tenho que prescrever uma atividade que estimule a fibra de contração rápida. E uma excelente atividade é a boa e velha musculação ou treinamento resistido. Além disso, quando nós pensamos em treinamento resistido, é uma atividade que estimula o aumento da massa muscular, é uma atividade que estimula o aumento da densidade mineral óssea e auxilia na oxidação, na mobilização de gordura também, tanto a gordura subcutânea quanto a gordura visceral. Então, em resumo, quando você faz musculação, você pode ganhar força, funcionalidade, potência, massa muscular, densidade mineral óssea e reduzir gordura. Agora me diga, qual outra atividade consegue fazer isso com tanta maestria? Por isso que a boa e velha musculação funciona e funciona muito bem. Qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Além disso, quando a gente fala de musculação, tem duas palavras que vocês jamais podem esquecer. Uma é segurança, porque do ponto de vista cardiovascular e até locomotor, a musculação é uma atividade muito segura, porque ela é uma atividade intervalada. Então eu posso fazer só 6 repetições num supino, num bench press, e descansar 2 minutos, que do ponto de vista cardiovascular acaba sendo muito seguro. Essa é uma vantagem da musculação, ela é uma atividade intervalada. Além disso, quando eu penso na eficiência, já tem muitos estudos científicos que encontraram resultados favoráveis para hipertrofia, para reduzir pressão arterial, existe até meta-análise evidenciando que a boa e velha musculação isolada pode sim reduzir também a pressão arterial. São muitos benefícios, não é o foco dessa aula ficar falando dos benefícios da musculação, mas ela é muito eficiente por conta disso. Além disso, tem uma outra vantagem, a musculação ela é formada por diversas variáveis. Intensidade, volume, amplitude, intervalo entre séries, a frequência semanal, o método de treinamento, o tipo de exercício, se é peso livre, se é máquina, se é peso do corpo. Então, se são muitas variáveis, eu consigo ter mais controle. O que para muitas pessoas é uma desvantagem, para a gente que estuda realmente é uma vantagem, porque eu consigo manejar tudo isso. Se meu idoso sente uma dor ao realizar um agachamento com 90 graus, eu posso limitar essa amplitude. Então essa é uma grande vantagem da musculação. Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento de vocês sobre essa temática, tem uma diretriz, um guideline específico de treinamento de força para o idoso, que é do Jornal de Força e Condicionamento Físico, que o editor-chefe é William Cramer, um cara expert em treinamento de força. Então eles recomendam que o idoso ele deve sim fazer força, logicamente com uma boa orientação. Ele tem que ter uma boa supervisão, uma boa avaliação, se possível também uma avaliação médica em muitas situações para saber se ele está apto, qual é o risco, mas na grande maioria das situações o idoso consegue sim realizar o treinamento de força. Então aqui a mensagem para a gente levar para casa, para a gente finalizar essa aula. O envelhecimento é um processo natural, fisiológico e irreversível. Uma das características são as perdas. Perda física, funcional, morfológica, molecular. E uma característica marcante do envelhecimento é a perda seletiva de fibra, em que o idoso ele perde principalmente a fibra de contração rápida. Mas não esqueça que é possível reverter algum desses efeitos deletérios. E como é que a gente pode reverter? Praticando a boa e velha musculação. E não esqueça que a musculação é uma atividade segura e eficiente. E se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E a gente se vê até a próxima aula. Aquele abraço.